ainda, olha lá. O que interessa nessa classificação é o Corinthians ali na primeira página da tabela com 44 pontos. Numa brincadeira só ultrapassou o Vasco e o Galo. E colou no Bahia, que joga hoje. Sim. Colou no Cruzeiro, que está com 47. No sonho e na brincadeira, se tiver G9, o Corinthians já estava na Liberta do ano que vem. E o Massa falando que tem que tomar cuidado, que vai cair, que tem que pagar a conta, que assim não pode, que o CEO tem que ser respeitado, que não sei o que. Falando um monte de coisa. Não, tá lá o Corinthians na Liberta ano que vem, Massa. CEO precisa ser respeitado, é bom, hein? Não é? Que o CEO tem que ser ouvido. Boa tarde, satisfação. Olha o timão lá, Massa. Olha lá, ó. Pois é, tá bem, tá bonito, né? Não é? É. Pô, no sonho e na brincadeira, tá em nono lugar. Não empolgou muito. Não empolgou? Não tem um corintiano que não tá empolgado. É que ele sentiu, a virada de chave foi o clássico. Aí é uma coisa, né? Clássico tem poder, tem peso 3, 4, 5 de repente, né? Tô vendo a gente mesmo aqui. Não fica ansioso, calma. Vamos lá. Eu gostaria muito de estar ao vivo aqui, mas pelo jeito ainda não estamos no YouTube, mas seria legal. Estaremos. O Corinthians realmente cresceu, né? A vitória hoje fundamental. Começou bem o jogo, né? O reservão do Diniz demorou para entender o jogo. Melhorou depois, mas o resultado foi justo. O Depay fez uma grande partida. Sem dúvida, o melhor em campo. Desequilibrou, fez o gol. Mesmo com a saída do Yuri Alberto, o time conseguiu manter 3 pontos fundamentais, cara. Fundamentais para buscar o G9. Porque se o Cruzeiro ganhar a Sul-Americana, ele entra na 9ª colocação, não é isso? Agora o Corinthians torce para o G9, para os brasileiros, no caso o brasileiro na Sul-Americana, torce para o Cruzeiro mesmo no próximo final de semana e também torce para o Botafogo vencer o Galo na Libertadores. Aí nós teríamos a configuração do G9, o Corinthians já estaria dentro nesse aspecto, né? E tem o próximo jogo com o Vasco tem um jogo a menos, o Vasco vai jogar na quinta-feira contra o Inter em São Januário, né? O Galo também tem um jogo a menos, vai fazer o jogo, o Bahia vai jogar hoje, como você falou, mas de qualquer forma o Corinthians ainda tem 2 jogos em casa contra exatamente essa turma aí, contra Vasco e Bahia, os adversários pela frente, né? E a questão, acho que o Massa falou um início muito bom, avassalador, mas a nota, por isso que eu estou insistindo nessa questão, a nota ruim foi a suspensão do Memphis Depay, que vem sendo a principal figura do time. Conta aí, o que o Vissone falou? Você viu como é que ele tomou o cartão amarelo, né? Eu vi, entrou e saiu. Saiu, tomou o cartão. O Memphis Depay raspou na bola e quase fez o 3º gol do jogo, certo, Massa? Isso. Ela desviou e ele já, no finalzinho do jogo, ele já cansado, sentiu ali a panturrilha, saiu para ser atendido, mas daí voltou para o campo rolando, que nem você faz naquela pelada do Society, para paralisar o jogo. Levantou e voltou e caiu de novo dentro do campo. Evidentemente, ele tomou o cartão amarelo por cera, né? Isso, mas o Vessa, primeiro mundo, uma malandragem brasileira. já tá, exato. Eu acho que o Vessa não entendeu assim. Eu acho que ele não viu esse movimento, ele mandou essa aqui. Memphis estava pendurado e não pega o Vasco. O jogador tomou um amarelo por estar machucado. Árbitro quis aparecer em cima dele. Inacreditável, surreal. Vamos encontrar o VAR. Vamos assistir. VAR pro Vessa. Peraí, Vessa. Ó o VAR do Memphis. O cara rolou bola murcha, voltou pra dentro. Não, mas Vessa, vamos com calma, cara. E o árbitro finalizou, né? Até não estava entendendo. Eu tô falando porque ele vem sendo muito importante e vem surpreendentemente jogando em sequência e bem. E nesse jogo contra o Vasco, confronto direto, ele é muito importante. Então tá, a gente vai explicar, professor, né, que ele fez uma malandragem. Aparecer em cima do cara. Ele fez uma malandragem, não é assim não, velho. Cartão amarelo, hein? Sentiu o cartão. Quem sentiu? O Vessa sentiu o cartão. O Vessa sentiu, não, foi justo. Quis aparecer em cima dele. Quis aparecer em cima do meio. Velho. Sonho na brincadeira, hein? A galera já tá mandando mensagem aqui pra gente. O Osnir, por exemplo, ele fala, eu acompanho programas esportivos há muitos anos. Eles estão cada vez melhores. Muito obrigado. Sobretudo o G4. É incrível o programa. Obrigado, Osnir. Olha o Memphis aparecendo já na primeira bola, Tirone. Já o Zé Ival tirou o gol feito ali, né? O começo do Corinthians foi impressionante. Olha ele aí, ó. É o homem. Aí. Olha ele. Tá bate bem na bola ou não? Bate. Olha aí, Massa. Matheus Vital, ele não vai travar. Caixa. É caixa. Né?
Ó, Bonita isso, essa hein? camisa do Corinthians, gostei da camisa. Muito bonita. Eu acho bonito também. Eu não gosto quando o time joga com a terceira camisa em casa, como mandante. Prefiro a camisa tradicional, mas é bem bonita. Tenho muita saudade da camisa preta listrada do Corinthians. Ah, eu também. Acho linda aquela camisa. Camisa de 77. Essa é linda também. Aí eu desvio, né? O Yuri Alberto bate, a bola desvia, mata o goleiro. 2-0. Parecia uma questão de goleada, mas teve aí a parada para hidratação. Diniz chamou a galera, outra xingou coisa todo mundo, também, deu uma não ajeitada na exagera, turma. ele não xingou todo mundo, cara. Ele pediu coragem, pediu pros caras acreditarem. Quem, o Diniz? O Diniz, deu pra ouvir. Calma. Ah, não, modo de dizer. Aí desviou também, né, no gol do Cruzeiro. Mas aí o Cruzeiro Mas melhorou. que vontade, então. Ó a vontade do cara pegando a bola. Mas também tem outra coisa, gente. Não é fácil. Olha Esse é o lance do que poderia ser um empate no primeiro tempo. O Corinthians deu uma controladinha depois isso que eu ia dizer. do gol, né? Porque não é fácil marcar alto o tempo todo com esse calor aí, não é fácil. Que isso, hein? Gustavo Henrique e Hugo, né? Um desentendimento ali, quase saiu um empate. Ó, então tá, bom. Daqui a pouco, como eu falei, o Vessone vai estar direto... Na verdade, aqueles momentos que a gente observou no final do primeiro tempo foram os momentos de instabilidade do Corinthians no jogo. Depois do segundo tempo ele controlou, teve muito mais próximo do terceiro do que o Cruzeiro no empate. O Cruzeiro, né, entraram alguns jogadores importantes do Cruzeiro, o Matheus Henrique entrou, tal, o Wallace. Mas não deu, né? Não. O Cruzeiro tava muito... Esse é o lance, ó, tá vendo? Olha lá. Esse é o lance da lesão, ó. Saiu, tá vendo? Tá fora do campo. Ele desvia com a perna esquerda, bate na trave e o Thales não pega. Aí ele sai mancando, tá vendo? Tá fora do campo, deita. Aí ele volta pra dentro. Ah, entendi. E deita dentro pro árbitro paralisar o jogo. Antijogo completo. Aí é malandro. Aí o Brunão já mandou Aprendeu logo a malandragem. WhatsApp pro Vessa pra ele refazer o post no Twitter. Aguardemos. Bom, ó, se vocês tivessem que colocar fichas, eu adoro fichas. Fichas assim, 10 fichas você tem, Massa. Corinthians estará na Libertadores em 2025 ou não estará? Eu coloco 7 que estará. Na preliminar. 8 que estará. Eu vou ser mais ousado ainda. 8 eu acho que o Corinthians tem estará. mais chance. Acho que a chance é um G8. Ele tem que chegar em 8º lugar. Não, eu sei, mas... Tem que abrir mais uma vaga, é isso, Mais né, uma Massa? vaga, exato. Tá, mas eu quero fichas. A sua projeção é que ele não ultrapassa o Bahia? Mais ou menos isso? Não, e outra, não creio que se o Cruzeiro ganhar, Botafogo vai ganhar também. Pra mim essa é a questão. Por quê? Superstição? Não, porque eu acho que... Porque daí não abre... Exato. Não abre... Vai no máximo um brasileiro a mais, é isso? Conta a chance, né? Você tem certo, tá, 2 jogos. Entendi. Você entendeu? Ó, eu vou poupar vocês, então, de fichas. Não, pode pôr a ficha. Não fala. Eu? É? Começo? Eu já comecei. 8 fichas que sim. 6-4. 7-3 pré-Libertadores para o Corinthians. Vamos ver o que diz Vessone, que reclamou da expulsão do Mendes, falou que o juiz quis aparecer. Terceiro cartão do Mendes, né? O juiz quis aparecer em cima do Astro e tal. A gente precisa explicar pra ele o que aconteceu. Explica. Mas ele já está a postos pra falar com a gente direto da Neoquímica Arena. Cadê ele? Apareça, Vessone. Brincadeira, hein, Vessa? Garotinho. Vessa, a gente vai te explicar exatamente como ele fez. Mas você pode dar o seu parecer inicial sobre o jogo, por favor. No sonho e na brincadeira. Tudo bem? Boa tarde. Vocês me ouvem bem? Sim! Sim. Boa tarde aí, meus caros. Boa tarde a toda a nossa audiência. Primeiro, eu não vi a maneira que vocês conseguiram ver pela televisão, ele voltando para o campo e tal, porque todo mundo meio que só percebeu a hora que subiu o cartão amarelo. E ele, para mim, não estava fazendo cera naquele momento, o estádio inteiro não percebeu esse movimento dele fazendo de volta, mas acho que a TV deve ter flagrado bem, e ele tomou o terceiro amarelo e está fora da partida contra o Vasco. O Yuri sai no intervalo, parece com uma contratura, alguma coisinha na coxa, então você pode não ter os dois centroavantes, os dois atacantes diante do Vasco no final de semana. Quase 46 mil pessoas de novo, aquela média espetacular do Corinthians. Se eu não me engano, é o 18º jogo, último ou 18º jogo seguido do Corinthians acima de 40 mil pessoas. É algo bem importante, porque o time não é essa arrancada agora. É o time que lutou
contra o rebaixamento o campeonato todo e está colocando aí quase 44 mil de média, sendo os últimos 18 jogos com mais de 40 mil, acho que é um dado bem relevante. O Corinthians venceu, cumpriu a sua obrigação diante de um Cruzeiro colchão de retalhos ali, né? Porque vários jogadores eu nunca nem tinha ouvido falar assim em termos de nome. E o Cruzeiro começa a partida tomando ali um 2-0 que eu falei, olha, se o Cruzeiro não acordar, ele pode sair daí com uma goleada histórica. Só que depois do 2-0, o outro lado da história não quis dar a goleada histórica, simplesmente parou de jogar. E mais do que parar de jogar, começou rolinho, chapéu, exatamente a mesma coisa que fez contra o Atlético Paranaense, sem pôr nem tirar. A diferença foi, o Cruzeiro com time reserva, aperta um pouco, faz 1-0 e não consegue depois fazer mais. O Atlético Paranaense, apesar do momento complicado do clube, do time, era o time titular. Foi lá e meteu o 2-2 e quase virou o 3-2. Então, o Corinthians que errou contra o Atlético, a gente achava que não erraria mais, voltou a fazer a mesma coisa. Rolinho, chapéu, infiltradinha, canhotinha, jogador que era para fazer um chute direto, Mauro Memphis, em vez de chutar direto, quis driblar o goleiro. Então, isso o futebol de hoje ele não aceita esse tipo de coisa, por mais que você tenha uma diferença técnica muito grande. O Cruzeiro faz o gol e aí fica um jogo apertado até o final, porque aí vem o fator também calor. E aí é impossível você jogar com 32 graus ao meio-dia. Eu imagino que para um holandês o que é isso? Eu acho que ele deve ter sentido uma coisa surreal de acordar às 7 da manhã. Normalmente o jogador, nos jogos às 11, eles têm que comer carboidrato às 8 da manhã, 7h30, 8 horas, antes de sair do CT, fazer aquecimento aqui e tudo mais, deslocamento. Então os caras metem um macarrão às 8 da manhã, 7h30, 8 horas, tá comendo macarrão no CT. Porque senão o cara não suporta depois o jogo aqui. E aí um calor infernal, o time não consegue mais jogar tão bem. O outro time, que não tem muito nada a perder, fica o tempo inteiro. Cutuca, enfia uma bola, você vê que podia dar perigo, problema, e você fica à mercê daquilo. É um jogo que o Corinthians, eu acho que nem jogou tão bem, para ser sincero, de maneira geral, tirando aquele começo, que é um começo avassalador. Depois não consegue jogar tão bem. É um Corinthians que individualmente vários jogadores muito abaixo. O Garro não pegou na bola do começo ao fim. Então acho que para o Garro, o jogo das 11 horas, que ele nunca tinha feito desde que ele chegou no Brasil, acordar cedo, etc., o sol, o calor, eu acho que ele sentiu demais. Ele simplesmente não pegou na bola, o Garro, durante todo o jogo. O Bidu também mal, vários jogadores individualmente também não foram bem. Mas deu para sustentar a vantagem. Você vê que o calor afeta o próprio torcedor na arquibancada, a pegada do torcedor, aquele grito o tempo inteiro, o incentivo, pedindo para o time muitas vezes sair da mesmice. Nem isso o torcedor conseguia na arquibancada de tanto calor. Esse jogo das 11 horas ele é muito peculiar. Talvez quem está assistindo na TV não tenha muito impacto disso, mas quando você está no estádio, você até está assistindo o jogo, você percebe o quanto isso em campo deve impactar. Mas é o Corinthians que precisava vencer contra um reserva do Cruzeiro e cumpriu a sua parte. Quinta vitória seguida do Corinthians aí no Campeonato Brasileiro. Vem com essa arrancada, vai a 44 pontos, dá uma encostada no próprio Cruzeiro, que aí depende do que eles vão fazer no sábado, e ver o que acontece em relação a pré-Libertadores. Eu ficaria com a chance de pré-Libertadores de 10 fichas. Vocês estão falando uns 8-2, 7. Eu estou mais numa linha ainda de 6-4, porque você tem o Cruzeiro com pontuação a mais e daqui a pouco mais focado no Brasileiro, dependendo do que acontece sábado. O Atlético Mineiro é possível que venha também querendo muito nesse Brasileiro e é um time forte. O Bahia talvez vai se recuperar, não é possível que vai ficar perdendo, cair no Vasco, toma 3-3, uma hora também vai ter que pontuar. Então eu acho que ainda tem muita gente viva nessa Libertadores, mas é isso. Quinta vitória seguida e cumpre a sua obrigação mais uma vez dentro da sua casa. É o time que
segundo time que menos perdeu como mandante na competição. O Fortaleza tem 0 derrota e o Corinthians 1 derrota para o líder Botafogo. É a única derrota, apesar do quase tempo inteiro conviver na zona de rebaixamento, sustentando Itaquera, seguiu sustentando os pontinhos para o Corinthians e mantendo ele vivo contra o rebaixamento. E agora, nessa reta final, ganhando de Palmeiras, ganhando de Cruzeiro, fazendo um bom jogo do Inter, mas aí tomando empate, o Corinthians conseguiu aí essa sequência de bons resultados e está mais vivo do que nunca aí no sonho e na brincadeira, como a gente vem brincando aí há 20 dias mais ou menos. Muito bem, tá aí então, no sonho e na brincadeira, o Corinthians já é o 9º colocado hoje e tá 80-20, que vai para a Libertadores do ano que vem, é minha aposta. Mandem aí as suas mensagens no WhatsApp. A dupla Yuri Alberto e Memphis tem números interessantes, vamos colocar na tela aí. Por isso a preocupação para a próxima partida, né? O Memphis já está fora contra o Vasco. Talvez seja o confronto direto mais decisivo. Aconteça o que aconteceu entre Vasco e Inter em São Januário. E se o Yuri não puder jogar também, aí é uma coisa, embora o Corinthians tenha bom elenco e tal, para esses, como encaixaram esses dois junto com o Garro, é difícil substituir. Olha os números aí, ó. 11 jogos o Memphis, 731 minutos em campo, 4 gols, 4 assistências, 91 minutos para participar de um gol. O Yuri tem 54 jogos, 4.022 minutos em campo, 27 gols, 6 assistências, 121 minutos para participar de um gol. Se entenderam de uma vez, massa, e agora sem o Memphis no próximo jogo, temos um problema. O Yuri jogando como dupla, né, do Memphis, acho que funcionou bem. A gente teve essa discussão aqui, né? Qual é a melhor dupla de ataque do Brasil? Lembra? A gente já teve essa discussão. E hoje eu não consigo achar outra melhor que essa, né? Peraí. É boa mesmo. Entendeu? É eu mesmo? Não consigo achar, cara. Olha aí. Tecnicamente é uma das melhores. Né? Se O melhor completa. ataque do Botafogo? Dupla. O Botafogo não joga com dupla de ataque, né? Quem joga com dupla? O Galo jogava, agora com o Daverson mudou um pouco essa situação, né? Daverson e Hulk. Mas também não tem dupla, então fala outras duplas. Então, sei lá, Luciano Caleri, sei lá, né? Palmeiras não tem, o São Paulo não tem, o Vasco não tem, o Inter também Não, também tem. joga sem O Grêmio também não tem. Enfim, mas é uma dupla que deu certo. Sim. É isso que eu queria dizer e acho que vale a constatação. E acho que eles se completam, um pela força física e pelo oportunismo, que é o Yuri, né? E pela recuperação dele, eu gosto sempre de frisar isso, cara. A recuperação humana do jogador, num ano em que ele foi muito, muito castigado, também por causa do desempenho dele, a gente não pode separar as coisas, né? O jogador tem que estar preparado para não ter um começo de ano bom, não estar bem, mas o legal é ele buscar a recuperação, responder, né? Ele está num outro momento, um grande momento, e o Memphis provou que ele é tecnicamente muito diferente. E tá afim, né? Ele tá afim do Corinthians. Você percebe que ele não veio aqui, ele não veio terminar a carreira dele, não veio fazer turismo, não veio viver novas emoções, não veio viver emoções culturais fora do campo. Ele tá afim, porque jogar quase os 90 minutos, um jogo às 11 da manhã, para ele deve ser diferente mesmo, né? O nosso companheiro Ivan Bruno, grande Ivan Bruno na audiência aqui, mandou uma mensagem e eu vi o Memphis na saída do jogo criticando o horário da partida e falando que nunca tinha jogado neste horário na carreira, como disse o Vessone, né? Mas, sinceramente, eu me decepcionei com a... Eu até mandei uma imagem para o Rodrigo atrás do gol da Cera. O Vessone vai ficar inconformado, porque foi de uma... Primeiro que eu acho que não condiz com a formação de jogador. Uma brasilidade muito grande. Foi uma brasilidade, foi uma inocência para um jogador tão experiente, entendeu? Foi uma besteira. O Cruzeiro não ameaçava. Olha lá, essa imagem aí. A câmera do André Hernan. Não sei se o Vessone consegue ver daí. Né? Ele pega as coisas dele, tá andando e se joga na área ali. É uma coisa... Olha, dá cartão laranja ainda, não dá amarelo não, viu? Suspensão de 2 jogos por essa besteira. Tinha que ser punido, além de tudo. Eu acho que
E aí... Calma, Arnaldo. Não, tô falando, gestão, autoridade, não sei o quê, tudo não sei o quê, não pode, não sei o quê. Isso aí é brincadeira, o cara tá fora do próximo jogo. Se fosse seguido... o Luciano que fizesse isso Nossa Pela Senhora. diretoria, isso. Se fosse Se o Luciano... Não, pela diretoria. Que susto. Achei Não, que pela fosse diretoria. Se fosse o Luciano que faz isso aí. Não, STJD não. O Lúcio... Não, Pelo Corinthians. Não, pela diretoria. Imagina não ganha 3 paus por mês. Ele vai desfalcar o time. Dá pra gente falar vários Porque a caras gente fica brincando, esse jogo, o Corinthians e Vasco pode decidir Não é a temporada. Tô falando sério. Esse jogo pode decidir a temporada do Corinthians no ano que vem. Pode. Né? E ele, de fato, ele deu um migué gigante e tomou o cartão bobo. Justo, né? Completamente. Uma coisa é ele jogar contra o Vasco e se tiver extenuado pela sequência, forçar para não jogar em Criciúma. Porque tá muito... Mas o jogo em casa com o Vasco é ele que precisa jogar. Né? Perfeito. E acho que isso aí, cara, foi Ele poderia até pelo menos ter voltado até o meio-campo, ter participado de alguma jogada e aí... Não, porque a câmera do André Hernan ali atrás do gol, ele tá fora, ele levanta, toma uma aguinha, pega as coisas dele e vamos jogar na área para parar o jogo. Né? Foi isso que ele fez. E sabendo que o Yuri saiu no intervalo, é até um agravante, né? Pois é, exatamente. Isso que me... Mas, gente, será que o jogador... Tá raciocinando lá no... Tudo isso, né, cara? Será que o cara pensa tudo isso? A gente pensa quando um cara... A gente pensa, eu acho que o cara tá quando pensando no jogo, sim, né? Tá ganhando o jogo, precisa... porque ter essa clarividência para nós aqui, vamos confessar, é mais fácil, né? Nós estamos no ar-condicionado, a gente está olhando para a tabela, fazendo o recorte, analisando o próximo jogo. Por mais que o jogador seja profissional, e tem que ser mesmo, por mais que ele seja um jogador diferenciado, você vê que ele não reclama. Ele não reclama dos companheiros, ele não dá duro em ninguém. Ele é um cara que ele entrou no grupo, que é uma coisa que a gente dizia antes da chegada dele, né? Quando o Corinthians confirmou a contratação, como é que ele ia se relacionar com o Corinthians, com os funcionários, com a torcida. Isso parece que ele está completamente integrado, né? E ele é um jogador do time, é claro isso, é muito claro isso. Então, assim, eu dou desconto pro cara de que tá com 32 graus na cabeça, jogando todos os jogos na sequência, sabendo que o Corinthians precisa ganhar. Então, segurar ali uns minutinhos, um minutinho, dois, sabe? Seria importante. Aí vamos dar pro cara pensar em tudo. Aí eu vou absolver o Memphis dessa. Agora, uma conversa com ele tem que ter. Entendeu? Fala, Fessa. Não, só inclusive para complementar o que o Massa tá dizendo. 45 do segundo tempo, ele já não... Eu acho que não estava nem enxergando mais nada na frente dele, tamanho era o cansaço dele. E a prova disso... é que durante o jogo teve uns 5 ou 6 bolas que ele recebe que ele, numa condição física normal, ele teria tomado a decisão melhor. O domínio, ele erra um domínio besta, ele deixa uma bola passar embaixo dentro das pernas dele. Aquele negócio, para mim, o cansaço, a cabeça dele até raciocinava e o corpo já não executava. E eu não estou falando do lance que ele toma o amarelo, enfim, que está claro aí nas imagens que vocês que tem aí, que ele volta para o campo, enfim, tinha que ser punido mesmo, está tudo certo. Eu estou falando que durante o jogo, esse lance que ele reclama depois na entrevista, falando, nunca joguei 11 horas, é uma loucura jogar nesse calor e tal, afetou ele a parte técnica. Ele não faz um bom jogo de maneira geral. Faz o gol, só que os gols que ele perde, mas não é o gol. E no estádio você consegue talvez ter uma noção que na TV talvez não. Tomadas de decisões em lances que o cara pifou ele e achou ele. Ele domina a bola para fazer o gol, ele erra o domínio. Ele podia ir ao encontro da bola para fazer, ele deixava o cara antecipar. Coisas de que se ele tivesse mais fresco, como dizem os treinadores, ele teria tomado decisões melhores. Então eu acho que ele poderia ter feito até mais gols se ele não tivesse calor. Mas não tem atenuante que coisa, voltar para o campo. Enfim, o amarelo tá claro aí, vocês mostraram o outro lado. Eu repito, do estádio a gente não viu isso, a gente só viu o amarelo meio que subindo, a jogada estava lá no ataque e ele chega e toma o amarelo já. Então a gente não viu isso no estádio direito. Só para... Eu não absolvo nem a pau. Acho que esse jogo pode custar muita coisa.
No lance que ele sente o incômodo na panturrilha, a cãibra, ele toma a decisão certinho, ele ataca o primeiro pau, desvia, vai na trave, quase sai o terceiro gol e ele raciocina para voltar para o campo. Você entende? O ato foi premeditado, não, claro. né? Não, então, assim, sim, cara, não é que ele teve uma pane e ficou lá. Né? Não, mas o que eu tô dizendo foi um pensar ato, no contexto foi um todo. Ato, sim, não, eu entendi. Entendeu? Eu entendi. Ele fez o antijogo para garantir os 3 pontos aqui. Só que o Corinthians não precisa de 3 pontos, ele precisa de 12. Não, sim, é Então, claro. eu só estou dizendo isso, porque depois, contra o Vasco, ele vai fazer falta. Depois, só para lembrar que quem provocou não foi o árbitro ou o adversário. Ele se tirou do jogo Corinthians foi contra o Vasco da Gama. Exatamente, só para deixar bem claro. Não, acho que eu tô com o Arnaldo, né? O cara fez uma paçocada que não deveria. Não Exato. deveria. Fez a passo. Claro, eu sei disso, não vou pensar. Ou talvez ele fez pensando que não fosse tomar o cartão. Também tem isso. Não, aí não, né? Aí Não. sabia. Ô, Tirone, só uma coisinha. O Arnaldo falou aí das vitórias seguidas. Só a título de informação, 5 vitórias seguidas. O Corinthians não conseguia desde o Brasileiro, que ele foi campeão em 17. Nós estamos em 24, só para se ter uma noção do que representa, ainda mais num momento como esse de reta final, 5 vitórias seguidas. O Corinthians simplesmente há 7 anos no Campeonato Brasileiro não fazia isso daí. Muito bem. Vocês mandem mensagens aqui pra gente. Tem gente falando que o Arnaldo está louco, mas tem gente que tá falando que ele tem razão também. Sobre essa história do Memphis. Só o copo cheio é mais fácil, né? Eu tô pensando, sempre só o copo cheio. Eu tô dizendo o seguinte: o jogador mais. 5 vitórias seguidas, todas com a participação do cara. O cara vem sendo o melhor jogador, não sei o que lá. Exemplo, participação tal. Ele toma uma atitude que o tira do próximo jogo. Que talvez seja até mais importante que esse, pela circunstância do adversário. E aí a gente conversa sobre os caras que têm a ficha corrida. Por isso que eu peguei o exemplo do Luciano. Algum jogador que é muito advertido, né? Que se tomasse uma atitude dessa, podia ter os mesmos princípios. Quero ganhar os 3 pontos. Estaria sendo colocado na berlinda assim. Tá rolando a coletiva do Ramon Dias. Vamos dar uma pingada lá. Hemos ganado 2 campeonatos. Hemos ganado uno con Vasco y otro con Corinthians. Por eso estamos muy felices de haber cumplido objetivos que eran imposibles de sobrellevar, porque son muchos partidos donde hay mucha presión de la gente, la familia. Hubo mucho desgaste. Así que sí que estamos felices por los objetivos que hemos cumplido. Ramon Emiliano, boa tarde. Pedro Augusto, da Rádio Dimensão Esportiva. Sobre o Memphis, ele atuou 90 minutos hoje. Hoje, ao meu ver, foi o jogo onde ele teve mais ativo, onde ele correu mais, ele obteve 3 desarmes na partida, ele finalizou muitas vezes, criou chances de gol para o Corinthians e fez um belíssimo gol, finalizando a jogada ali no primeiro tempo. Amanhã fazem 2 meses que ele chegou ao Corinthians, que ele estreou pelo Corinthians, contra o Atlético Goianiense. Como foi feito o trabalho físico para uma evolução tão rápida do Memphis, sendo que já em 2 meses ele já aguenta jogar 90 minutos, ele já aguenta jogar em alta intensidade, como foi o início do jogo do Corinthians, que foi um início de muita pressão, de muito desarme ali dentro da área do Cruzeiro, e principalmente o Depay foi um dos jogadores que mais desarmou na partida. Então eu queria entender um pouco do trabalho físico que foi feito da comissão toda para dar ao Memphis as melhores condições físicas para ele brilhar, visto que tecnicamente ele é um jogador muito acima da média. Contestarle. ¿Qué pensás de la evolución de Memphis y cuál fue el trabajo nuestro de la parte física? ¿Qué pensás de eso? No, bueno, tenemos mucha experiencia de saber de lo que tenemos que hacer con estos tipos de jugadores, jugadores de esta jerarquía, de este nivel. Primero, darle mucha confianza, tranquilidad, apoyarlo. Es un jugador de selección donde los trabajos tácticos los entienden muy rápido, cómo moverse en la posición donde está, cómo se tiene que mover. Y esto le favoreció mucho a Yuri y a Garros, que fueron en ataque, fuimos por momentos muy contundentes y pudieron con el trabajo que pudimos hacer y que pudimos hacer todo, dándole la máxima de la calidez para que se adapte rápidamente. Entonces, él puso mucho empeño, mucho trabajo, mucha dedicación
Y hoy están los resultados, así que creo que están todos muy contentos y él también. Tainá Barbosa, da Ultimão. Emiliano, vocês, desde que chegaram, tiveram o trabalho um pouco contestado pela torcida, dentre eliminações, jogos não tão bons. Mas como fica para o ano que vem? Existe uma possibilidade, conversas para que vocês fiquem no Corinthians? Obrigada. Eso es algo que ya a nós no nos preocupa, porque a gente lo único que te defiende cuando você hemos firmado contrato de 3 años, você pierde 4 jogos y va embora. Y no íbamos a disfrutar el último día de Corinthians, ainda es jogo a jogo, siempre todos los entrenadores aquí. Hubo entrenadores que duraron 4 partidos. Si yo pierdo los 4 partidos en cualquier time grande, você te queda embora. No, y la planificación que hicimos era tratar de salvar el rebañamiento, ahora soñar con una copa y llegamos a 2 semifinales. Eso no me toca a mí responder eso. Nuestro trabajo está feito. Después el que decide es el club, mas no estamos muy contentos aquí y vamos a disfrutar. Están queriendo crear algo que no existe, porque no disfrutamos mucho del día a día. Si nos tenemos que quedar, feliz porque elegimos Corinthians. Si no tenemos que quedar, no creen ese ambiente porque no hay. Yo tengo contrato hasta fin del año que viene. Entonces a nosotros no nos preocupa lo que se fala de la renovación. Vamos a trabajar del mismo jeito. Si estamos aquí 10 años y si estamos acá un mes más, porque disfrutamos del grupo, disfrutamos de Fabinho, disfrutamos de la ciudad. Y la cobranza, cuando aconteció todo lo que aconteció, que por ahí éramos cobrados, es normal, porque vos estás en Corinthians, no es que estás en un chimi que alcanza con metas cortas. Acá las metas son altas, ainda estando el club pasando por momentos de dificultad, porque vos tenés una torcida de 40 millones. Entonces no nos preocupa para nada. Nós hacemos nuestro trabajo, como siempre lo hicimos, y disfrutar de Corinthians. Vuelvo a hablar, sean 10 años y sea un mes, a nosotros no nos muda. Nos estamos contentos de lo que estamos haciendo, disfrutando, disculpa la expresión, pacarario de Corinthians, de jugar aquí increíble, la torcida. No, y están creando algo que para nosotros es insignificante totalmente. Porque no estamos disfrutando cada día acá con el grupo. Entonces, tomara que me pueda quedar toda la vida acá. Y si me quedo en un mes, agradecer porque estoy siendo muy feliz. Estoy disfrutando mucho. Era un sueño y lo estoy disfrutando. O sea que lo voy a disfrutar hasta el último día. ¿Tá bom? Acabou essa... não passa nada. Ramon, Emiliano, boa tarde. Rafael Sgrilles, Energia 97. Ainda em cima disso, você falou que o primeiro projeto, o primeiro objetivo era sair da zona do rebaixamento e finalizar, e com 44 pontos, isso já está finalizado. Agora, vaga na Sul-Americana, possível vaga na pré-Libertadores. Mas a minha pergunta é um pouco mais extensa e ampla. Com relação a tudo que foi feito nesses meses de trabalho, você falou do contrato até o final do próximo ano. O que vocês encaram que o trabalho de vocês deu uma reviravolta no time do Corinthians? É o plano tático? É o plano emocional? O que deu esse encaixe para essas 6 rodadas de invencibilidade do Corinthians, do trabalho de vocês? E qual o ponto que ainda o time precisa melhorar neste trabalho feito até agora no Corinthians para vocês? Acho que você pode trabalhar no psicológico e não alcança. Você pode trabalhar no físico y solo eso no alcanza. Acá hay un conjunto de cosas que se dio, tanto táctico, emocional, físico y un conjunto de cosas. La directoría, que también la parte jurídica, hoy 3 jugadores importantes no podían estar y hizo un gran trabajo. Son un monchi de cosas que da, no es solo el entrenador, no es solo el jugador, no es solo Fabinho, es un cúmulo de cosas que el club estaba pasando un momento de dificultad terrible. Y hoy estamos disfrutando de eso. Y es paso a paso y ainda queda más por disfrutar. No queremos disfrutar de Corinthians. Y
Es un cúmulo de cosas, fisioterapia, cocina, ropería, presidente, directoría, todos estamos haciendo un trabajo para que Corinthians siga creciendo. Y acho que eso fue la clave, fechar el CT en los momentos difíciles, trabajar, porque trabajamos mucho, y los principales artistas de todo esto son los jugadores, que entendieron la idea, gustan de la idea. Uno puede estar más feliz que otro porque yoga o no yoga, mas siempre estamos juntos. Entonces no puedo hablar de una sola cosa, porque lo táctico es muy importante, lo físico es muy importante, la psicología es muy importante, la directoría es muy importante, el jurídico también fue muy importante en este juego, ropería, cocina. No puedo hablar de una sola cosa porque este es un club gigantesco. Prensa también. Entonces, hablar de una sola cosa. ¿Y cuál fue la otra? Precisa melhorar mucho. Precisamos mejorar muchas cosas, en todos los aspectos. Para llegar a la excelencia, vos en 3 meses o en 4 meses no puede llegar a la excelencia ni sea un extraterrestre que venga acá, porque es imposible. Porque vos se conoce en ciertas situaciones de dificultad, conoce al jugador. No se puede hablar ainda tem mucho para mejorar. En todos los aspectos. Desde el más top hasta acho que en todo aspecto tenemos que mejorar. Y el sueño, estamos ahí perto del sueño, tomara que podamos dar otra alegría al torcedor. Opa, Emiliano, Ramon, Yuri Medeiros da Gazeta Esportiva. Eu queria abordar um pouco a parte tática, né? Vocês têm adotado como um padrão, com raras exceções, uma formação com 4 meio-campistas e 2 atacantes, Yuri e Memphis. E claramente o time cria mais assim, né? Tem mais chances de gol, especialmente nos jogos aqui na Arena. Então eu queria saber uma avaliação de vocês desse esquema, de como o elenco está se comportando nesse esquema, se você acha que essa é a formação ideal para esses jogadores que vocês têm em mãos. E é isso, como que vocês avaliam essa formação com 4 meio-campistas e 2 atacantes? Obrigado. Acho que sí, por los resultados está dando que jugamos con 3 volantes, una media punta y 2 puntas. Mas también no tenemos que lembrar que cuando jugamos con línea de 3 estábamos en una situación muy difícil y también sacamos puntos. Entonces, hoy es fácil hablar de que está dando certo, mas eu también lembro cuando jugamos con línea de 3 que ainda no teníamos todo el chimi y dio resultado también. Entonces, hablar de un solo, porque por estos 5 juegos, porque hace 4 meses que venimos lutando mucho. Entonces, acho que sería injusto de hablar de eso. Mas estamos contentos porque tenemos muchas opciones de gol, estamos recibiendo poco gol. Pero hablar de un solo sistema por estos 5 juegos, acho que sería ingrato también por lo que hicimos también con la línea de 3. Ramon Emiliano, boa tarde. O Corinthians vinha numa sequência bastante grande de jogos, extensa, veio a data FIFA, 11 dias sem jogar, reestreia, entre aspas, hoje contra o Cruzeiro, um calor grande, um horário estranho, né? 11 da manhã, e o Corinthians volta a campo já no próximo domingo. Como que é a preparação física para um período em que o Corinthians sai de uma maratona, para 11 dias sem jogos, né, só com treinamentos, e vai fazer 2 jogos no espaço de 4 ou 5 dias? Como lidar com isso? Sí, nosotros en este último periodo hemos entrenado el horario de... Eso me preguntó. No, me preguntó por el tema de cómo es la preparación que hicimos en la data FIFA para esta secuencia de partido y también lo del calor, lo de las 11 de la mañana. Sí, es muy importante porque este es el último parate que teníamos para preparar el equipo para estos cinco juegos. Y fueron muy intensos en horarios, prácticamente entrenábamos en horarios de las 11 de la mañana para soportar un poco el calor, porque sabíamos que era un partido muy difícil, muy complicado. Y siempre se trata de organizar para que cuando te toque jugar tenga el menos sufrimiento posible. Pero hoy el equipo a mí me gustó en el primer tiempo, tuvimos muchas ocasiones, muchas situaciones. Por ahí fallamos en algunas concreciones muy claras que podrían haber sido mayor y para que el equipo tenga más tranquilidad.
El equipo tiene que corregir también defensivamente, algunas salidas tenemos que corregir, trabajamos, pero las tenemos que corregir. Hay mucho trabajo para hacer, pero eso a medida que vaya pasando el tiempo y quedan estas 4, para nosotros son 4 finales, no terminó la liga. Para nosotros vamos a seguir exigiendo, Corinthians juega nuevamente de local y tenemos 5 partidos que ojalá Dios quiera podamos ganar los 5 partidos, los 4 partidos que quedan. Ramon Ok? Emiliano, boa tarde, tudo bem? Muito bem, tá aí o Ramon Dias e o Emiliano Dias respondendo as perguntas. Não perguntaram sobre o cartão do Memphis para ele. Vessa, mas o que você achou aí da coletiva do Corinthians pelo que a gente viu até agora? Está sem som o Vessone para nós outros acá. Vamos ver. Olha lá. Som. Vessone está sem som. Cadê? A gente vai retomar o som do Vessone, não adianta ele falar que a gente não está ouvindo. Eu gostei do Dias Bebê, sabe? Emiliano? Eu acho que ele fez uma análise interessante sobre o que o Corinthians precisa daqui para frente. Melhorar de cima para baixo, de baixo para cima. Tem muita coisa para ser feita ali. Isso me parece muito claro, muito nítido, né? Que isso pode ser um voo de galinha, pode ser uma recuperação rápida, né? O torcedor não tem nada com isso, o torcedor tem que comemorar mesmo, tem que fazer a coisa acontecer. Agora, eles estão conscientes e a resposta dele dos 4 jogos é bem... Assim, acho que é bem o retrato do que como as coisas são. O Corinthians andou vendo o treinador ainda com ele no comando, né? Dá uma olhada, veio notícia do Luiz Castro aqui e ali. Então ele sabe que se ele não conseguir levar o time para a Libertadores, o trabalho vai ser discutido. E se ele tomar um pau no estadual também. A gente já sabe, entendeu? Eu trocaria, acho que o Corinthians precisa de uma comissão técnica nova. É mesmo? Opa! Que isso, mas é aquilo. Difícil. Então, depende. Mas é um pouco. Não, depende de onde chegar. Você não é político, cara. Não é político. Sim. Claro que não. Você não é político para. Por que não aterraram os fios da cidade de São Paulo? Porque ninguém vê. Entendeu? Tem outros países no mundo, outras cidades, que se você comparar o PIB, tem até PIB menor, tem os fios de eletricidade aterrados. E não aterra porque ninguém vê a obra. Cadê a obra? Entendeu? Ninguém vê, ninguém quer saber. Então, pra mim é óbvio, claro, os dois não têm condições de levar o Corinthians pra lugar nenhum ano que vem. Pra mim é muito claro. Vessa, fale. Primeiro que lembrar a declaração dele lá pro Globo Esporte, a sorte dele que o jogo é Itaquera e não São Januário, né? Porque depois que falou que o Vasco é menor que o Corinthians e tudo mais, se fosse a São Januário, eu acho que teríamos alguns problemas lá em São Januário para a chegada da dupla de Dias no final de semana. Agora, no próximo jogo. Eu acho que eles estão com o pé no chão, eles sabem que tem muita coisa a ser feita e muita coisa a ser melhorada, e é um pouco do meu discurso aqui no G4 aí, há alguns dias já. Quem vai tirar... nós estamos falando de 5 vitórias seguidas. Para essa pré-Libertadores dar certo, você precisa no mínimo aí, 3 vitórias ainda. Aí 8 vitórias em 9 jogos. Quem que tira ele na virada do ano? Eu acho até que passa a ser injusto uma arrancada como essa, de quem estava lá lutando para não cair, chega numa pré-Libertadores, podendo ficar numa dessa em 7º, ou seja, você ficaria só quem termina o Campeonato Brasileiro melhor, são aqueles 6 times que o tempo inteiro ficaram destacados na competição. Aí qual é o seu argumento? Você senta numa sala e fala, olha, Ramon, eu estou deixando você deu as brechas lá nos mata-matas e tal. Aí ele fala, olha essa tabela aqui. Nós ganhamos 8 de 9, ganhamos 7 de 9, ganhamos 9 de 9. Então eu acho que perde o argumento, a reta final diz muito aí. Com 5 vitórias, o clube não consegue isso desde 2017. Já passaram uns 12 treinadores desde 2017 e ninguém fez o que esse cara acabou de fazer, 5 vitórias no Campeonato Brasileiro. Então, tem coisas que eu acho que também ficam difíceis da gente argumentar contra quando o campo, pelo menos, te dá um outro resultado. E aqui, análises que a gente faz, elas são sempre muito
maiores e mais macros exatamente para ter um programa como esse. Não é ganhou, tá tudo bem, perdeu, tá tudo errado. Eu só quero dizer que na vida como ela é, você olha numa tabela, você ganha 8 de 9, você fala o quê com um treinador desse? Ele vai falar, nem o Guardiola tá ganhando 8 de 9. Você vai me demitir com 8 de 9? Então, perde um pouco essa força, e a ver agora como o Corinthians se comporta nessa reta final, mas a sorte dos dias é que o jogo é em Itaquera e não em São Januário, porque teremos problemas, eu imagino, por lá, viu? É que tá, né? O que você fala fica gravado. E assim ficou a frase do Dias Pai sobre a questão do Racing, né? É isso que eu falo. O Vasco, o Corinthians não venceu o Vasco ainda. Não venceu. E o que o Ramon Dias e a dupla falaram do Vasco já está na caderneta do Pedrinho, nas coisas todas e tudo mais, né? Então, os dois, são experientes o suficiente para, como disse o Massini, saberem que 3 anos de contrato valem menos do que 4 jogos. É o que o cara falou, posso ter 3 anos de contrato, se eu perder os 4 jogos, eu vou embora. Eles sabem disso. Ao mesmo tempo, nós estamos aqui para, quando o Ramon abre a coletiva dizendo nós conseguimos a façanha de manter o Corinthians e o Vasco na primeira divisão, ele comparou no início os 2 trabalhos, né? Nós estamos aqui no Brasil, nós conseguimos uma coisa praticamente impossível, manter o Vasco e manter o Corinthians, que vão combinar com esse time do Corinthians aí. Se não ficasse na primeira divisão com esse investimento, o que nós íamos falar? Isso não é mérito, né? O mérito seria levar o time para a Libertadores. E ainda é alcançável, né? Porque senão a gente fica, de novo, aquela diferença de avaliação. Quando é o Luxemburgo que fala da zona da confusão, a gente fala, isso aí é fácil falar, né? Ficar na primeira divisão. Quando nós vamos falar, porque o Ramon Dias tem muito de Luxemburgo. A experiência, o jeito de comandar e tudo mais. Eu tô com o Vessone, acho que a questão, se o Corinthians for para a Libertadores, não vão tirar, e acho que, até porque, para trazer alguma comissão mais capaz, nesse momento, para esse tipo de time, não sei, algumas coisas que eles fizeram... Vai custar mais dinheiro? Isso não é problema, né? Isso não é o problema. Não vem sendo o problema. Eu estou dizendo assim, eu acho que tem algumas coisas no trabalho interessantes. Quando a gente fala da dupla de ataque, ninguém mais joga com dupla, a gente não conseguiu lembrar. Quantos erros eles tiveram? Vários. Dupla. Sobretudo nas Copas. Sobretudo Agora, nas Copas. O mérito de sair da zona do rebaixamento é dele e não dá para tirar. Ponto. Foi ele que pegou o time lá na confusão e tirou. Ponto. Isso é um fato. Os dois, né? Os dois times. Embora o Vasco tenha ficado até a última rodada. Então, mas a situação do Vasco era muito pior que a do Corinthians. Era tipo a do Fluminense na Exato, tabela. porque o Vasco tem um histórico. E um elenco muito pior grande. Também. Não, o elenco melhorou. O elenco do Vasco melhorou. Mas, é exemplo do que fez o Corinthians, tá? Só que o material humano do Corinthians é melhor. Agora, a gente não pode, desculpa aí, a vida como ela é, Vessa, você tem que analisar sem cegueira. Você tem que analisar as coisas como são. O trabalho dele é ruim, cara. Ruim? É ruim. O trabalho da dupla não é bom. Né? O voo de galinha das 5 vitórias seguidas é comparar o horroroso com um negócio que não existe na história do Corinthians. Que é um time desse tamanho ficar quantos anos? 7 anos, 2017. 7 anos sem ganhar 5 jogos seguidos do Brasileiro. Esse é o Corinthians. Isso é o Corinthians. Então ele conseguiu ganhar 5 jogos seguidos, a gente vai subir aqui no palanque e bater palma pra ele? Não. Não, cara. A referência tá muito baixa. A referência é muito ruim. Entendeu? Então assim, cara, você tá lá perdido, você tá boiando no oceano, aí aparece o Massa. Eu não afundo. Não afundo mesmo, sou pesado, não afundo no mar. Aí o cara segura em mim. Era melhor encontrar quem? A Sharon Stone ou eu? Você. Eu, né? Ora, e aí, o tubarão vai pegar quem primeiro? Eu também, né? Porque vai se alimentar, vai ficar 3 meses sem comer. Então, cara, essa é a comparação. Não tem condições, é muito fraco o trabalho, cara. O trabalho é fraco. Eu não sei se é fraco. Massa entregou a idade, né? Citou Sharon Stone, ele entregou a idade. Combinamos, hein? Citou Tubarão também, né? Um filme de 74, 76.
Eu não sei se é fraco, assim. Acho que é que essa reação aí deixa o trabalho melhor. Então, é aquilo, né? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Faça. A pergunta é a seguinte: olha para este trabalho para a dupla Emiliano e Baby Dias e fala, um jogo decisivo mesmo, que você vai precisar ganhar no ano que vem. Eu acho que a participação Esse ano nas já teve Copas... um jogo decisivo que ele ganhou do Palmeiras, inclusive 2-0. Então, mas o campeonato de pontos corridos, ele tem bons jogos, né? Agora, no mata-mata, ficou essa última impressão. Embora, curiosamente, no mata-mata, até aquela mistura de prioridades, o Corinthians tinha feito boas partidas e boas estratégias para os jogos de mata-mata, sobretudo contra o Fortaleza, que a gente elogia tanto. O Corinthians botou o Fortaleza no bolso, né? No bolso nas duas partidas. Duas partidas que o Corinthians botou o Fortaleza no bolso num mata-mata. Então, eu acho que, inevitavelmente, no futebol, a última impressão é que fica, né? E acho que isso que vai acabar acontecendo. E eles sabem disso. Então, portanto, que eles estão mastigando aí. Só um outro aspecto que eu acho interessante no comentário do Vessa, no começo, sobre o fato de o time, e isso não é instrução de comissão técnica, na minha opinião, é característica de jogadores. Muitas vezes nos jogos em que tem uma sobra, uma folga, o time enfeitar, o time não executar, o time burilar as jogadas. Essa é uma questão que o Vessa tem que acostumar. O Corinthians formou um time técnico. O Corinthians tem vários jogadores com essa característica. O Memphis é um jogador que tem essa característica. O Thales Magno tem essa característica. O Corinthians não tem um time de... O Garro tem essa... O Coronado... O Coronado que você não quer. Então... não, pelo amor de Deus. Vi ele nas 11 horas da manhã, pelo amor de Deus. A característica... O time, tecnicamente, tem vários jogadores interessantes que são mais... Não tem o... Sabe, o jogador... O Vessa, acho que ele tem como jogador modelo, talvez, um jogador que seja técnico, mas seja muito objetivo, frio e que não rebusca as jogadas. Tipo o Renato Augusto, um jogador assim, o cara é tecnicamente muito bom. Mas ele não vai fazer ele não vai dar nenhum rolinho que não precisa. O Fabinho Soldado tá falando rapidinho. Manda o Fabinho Soldado. Demitiu o treinador? Tá na bancada aí. Prazer falar com vocês, Neto. Você sabe o trabalho que estamos desenvolvendo, tamanho do desafio que foi, né? Que está sendo ainda. Mas a gente fica feliz, Neto, por esse trabalho. A gente precisa iniciar algo que consiga trazer consistência para o Corinthians. E nós temos conseguido. É claro que é pouco tempo ainda, mas tudo que está sendo desenvolvido em relação aos departamentos, aos atletas que chegaram, eu tenho certeza que nós estamos formando aí um elenco competitivo para que em 2025 a gente consiga, Neto, buscar realmente grandes títulos. As metas do Corinthians, elas precisam ser metas grandes. É o tamanho dessa torcida, dessa equipe, você conhece toda a história do Corinthians. E a gente espera poder continuar com esse trabalho, passo a passo, para que o Corinthians não só dispute título, mas que ganhe e que, com o passar do tempo, das temporadas, estejam sempre chegando nas finais e conquistando os títulos que a torcida do Corinthians tanto merece. Fabinho, essa é realmente... Muito bem. Tá aí o Fabinho Soldado ali na Zona Mista falando, mas completa, Arnaldo, depois a gente repercute o Fabinho. Não, é só a questão que eu acho que o time do Corinthians, ele se transformou do início do ano para cá e tem... Eu entendo, Vessone, porque é hora de ser pragmático, né? É hora de ganhar os 3 pontos e não arriscar um jogo, definir logo uma partida, porque de um jeito ou de outro o jogo ficou vivo até o final, né? O Tironi fala que o Corinthians nunca toma gol na última bola, mas de repente poderia ter tomado. O Corinthians não ter definido o jogo provocou o 3º cartão do Memphis, certo? Mas ele falou, vou matar o jogo aqui. E esse time tem um pouco dessa... mas é a característica dos jogadores, do time, né? E acho que é uma situação, como a margem de erro é 0 e tem que ganhar... 0 não digo, agora a conta que o Vessone faz, eu acho que os próprios integrantes da comissão técnica, 9 pontos em 12, então não é uma margem de erro 0, mas é próximo disso, sobretudo nos confrontos diretos contra Vasco e Bahia, isso fica de alerta, porque contra o Inter tomou o gol.
O Inter, a bola bateu, rasgou no calcanhar, entrou, desviou, tomou o gol. E são 2 pontos a menos nessa reta final. O que eu estou defendendo aqui é que um clube temporada. de gestão não pode deixar o Tubarão tomar a decisão. Quem tem que tomar a decisão é o Corinthians. Não queria usar esse exemplo, mas vou usar. Quem foi que construiu o aeroporto de Guarulhos? Quem foi? Maluf. A Imigrantes. Maluf faz. Você entende o raciocínio? É esse. Entendeu? Ninguém. Quanto custou, como é que foi. Isso é outra discussão. Entendeu? Então, cara, precisa olhar para essas coisas. Se você não olhar para essas coisas, você vai pagar lá na frente. Pagar caro. Ô, Vessa, queria que você falasse sobre o Fabinho Soldado, queremos muito mais, ano que vem e tal. O pessoal tá falando, ele não tava falando com vocês. Sim, ele tava falando com o Neto, não tem problema nenhum. Nosso grupo. É do mesmo grupo de comunicação, viu, pessoal? Gabriela. Mas aí, Vessa, queria que você falasse do Fabinho Soldado, mas também esse ponto do Arnaldo, sobre o time que dá aquela enfeitada tal, que me parece que esse é um ponto que não combina com o Corinthians. Não quero criar uma crise no Corinthians, tá ganhando, tá ótimo. Mas não casa. E você mesmo abriu a conversa falando um pouco sobre isso. Não, vocês estão perfeitos, tanto você quanto o Arnaldo, de levantar essa bola, porque não casa mesmo. E eu vou dar exemplo de um jogador que chegou exatamente assim e que eu jamais imaginei que ele se enquadraria com a instituição como ele se enquadrou. Com o que o torcedor entendia, às vezes dava um carrinho, apesar de ter 1,60 m, que era o Jadson. O Jadson, quando chegou, era um jogador indolente no São Paulo, olha essa troca, não vai adiantar nada. O Jadson entendeu que era o clube e vai embora simplesmente com 63 assistências e 50 gols. Ele até agora é o segundo ou terceiro artilheiro do século do clube. De 200 e poucos jogos, ele deu 63 assistências e 50 gols. A cada 2 jogos, o Jadson metia um gol, dava uma assistência. É um dos números mais incríveis da história recente do clube. Então, o Jadson é exatamente o que é antítese disso, mas ele não era. Ele aprendeu a viver o Corinthians e a ser um jogador que o torcedor se identificava. Seguiu tendo a técnica, a chapada, a bola, a cobrança de falta. Ele seguiu com a parte dele, mas o espírito dele não teve frescura, não teve nada. Jogou sério, ganhou 5 títulos e esses números todos que eu acabei de falar. Então, acho que esses jogadores, talvez aos pouquinhos, o Carrilho, como vocês citaram, o Memphis, talvez o tempo de clube, o tempo vão dar a entender. Um cara que já entendeu isso, e obviamente ele tem menos técnica e tal, é o Charles. O Charles deixa tudo em campo, ele fala, cara, eu não sou um supra-sumo da técnica, mas eu percebi que aqui nesse clube, se eu for o que eu sei que eu consigo ser, eu vou entrar na mente desse torcedor. E ele entra em campo e luta, e se mata, e corre, faz tudo. Então, eu acho que é um ponto bom, é um ponto que não é para agora, não é numa reta final que você melhora esse tipo de coisa, mas eu acho que com o passar de umas semanas e dos meses, eu acho que isso acontece. Só para dar um plazinho sobre o que o Massa falou do Ramon, tudo que ele falou, eu repetiria tudo e falaria muito mais contra os dois se o recorte ficasse naquelas semifinais na qual eles erraram nos 4 jogos e eles foram fundamentais para as 2 eliminações. Eles assinaram as 2 eliminações, tamanhas bobagens nas formações e nas trocas que eles fizeram. Eles bagunçaram o time, só atrapalharam. Só que se você tirar o brasileiro, colocando o brasileiro, até a rodada começar, o Corinthians Ramon, o time Corinthians Ramon, era o 7º colocado do Campeonato Brasileiro. Se ganhar, e dependendo do que acontecer, talvez ele termine o campeonato, o Ramon Dias, 5º colocado. Então não é um Campeonato Brasileiro ruim no recorte Ramon, da 17ª rodada para cá. O Corinthians pode terminar em 5º ou 6º melhor. Eu tenho que atualizar, pegar no meio Excel e tal, mas era 7º. Então, o que o Massa fala, eu concordaria muito e colocaria mais 1000 palavras em cima, parando nos 4 jogos da semi. Ao juntar o brasileiro, fazer um campeonato que o Corinthians está fazendo, com ele, com o Ramon, não o Antônio. Vessa, olha o Matheus Henrique falando lá, vamos dar só uma pingada. Temporada, acho que o objetivo de todos que iniciaram, de quem chegou no meio da temporada, era chegar nessa final.